Olá, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, meus amados, mas antes vamos abrir o coração para Deus. Lá no Lucas 5, versículos 5 e 6 está escrito: os apóstolos de Jesus, depois que Jesus tinha ressuscitado, eles foram pescar. De manhã, Jesus chegou para eles, só que eles não conheceram Jesus. Jesus perguntou: filhos, tem alguma coisa para comer? Não. Então, Pedro disse. Então, Jesus falou assim, respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei o rede. Ou seja, eles passaram a noite trabalhando, jogando rede, tirando rede, não pegaram nada. Jesus disse: joga para o lado direito, e jogou. Pedro disse: Senhor, sobre a tua palavra, sobre a tua direção, sobre você que é meu guia, eu vou jogar essa rede. E ele jogou. E veio e pegou 153 grandes peixes. Meus amados, isso aqui reflete o nosso cotidiano. O cotidiano, a vida de um ser humano, de um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem. Diz que Pedro disse: nós não apanhamos nada. Meu amado, sem Jesus não podemos fazer nada. Observe, Pedro tinha o barco e tinha a rede, mas não tinha resultado. Talvez você tenha um doutorado, tenha planos, tenha uma empresa, tenha um marido, uma esposa, uns filhos, mas está dando errado. Nada apanhou. Lance a sua vida sobre Jesus. Confesse e receba Jesus como teu Salvador. Ele disse aqui em João 15, no versículo 5, Jesus falando: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, como Pedro disse: Senhor, eu vou agora pôr minha vida, meus planos, meu trabalho, minha empresa em você, sobre a tua palavra. E ele teve sucesso, teve êxito. O que Deus está falando aqui? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim pega muito peixe, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode ter até um casamento sem Jesus, mas vai pela misericórdia. Sofrimento, decepção. Você pode até criar filhos e filhas sem Jesus. Não, é frustração, é fracasso. Você pode até ganhar muito dinheiro sem Jesus. Fracasso, derrota, morte, desgraça. Como Pedro, eles passaram a noite labutando, nada. Assim é uma vida sem Jesus. Confesse, lá no Mateus 11, 28, Jesus Cristo disse assim: é só se você estiver cansado, como Pedro estava. Você pensou trabalhar a noite toda, sem sono, sem dormir, não pegar um peixinho só? Isso é a vida de uma pessoa que não tem Jesus. Não tem um peixinho, pouquinho de felicidade, de paz, de salvação para a alma. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vou te aliviar. Jesus está chamando só se você estiver cansado de apanhar na vida, de sofrer sem frutos. Porque nós, evangélicos, nós passamos um perreio tremendo, mas tem vitória no final.
Em todas as nossas lutas são mais que vencedores. E a pessoa que não tem Jesus nas suas lutas é mais que perdedores. Se Jesus não tivesse chegado lá, os caras iam voltar para casa vazio. Será que você vai querer voltar para o barro vazio? Será que você vai perder a tua alma para o inferno? Você está cansado de idolatria, não? Está cansado? Um dia eu me cansei. 94, 95, eu cansei de tanta reza, de tanta ídolo, de tanto santo, e cada vez mais infeliz, vazio, barco vazio. E eu pedi a Deus para conhecer o Deus dos crentes. Eu não sabia que só existia um Deus. Eu não sabia que na minha religião tinha vários deuses. Mas eu pedi, peça a Deus para conhecer o Deus dos crentes. Peça mesmo erradamente. Senhor, deixa eu conhecer o Deus dos crentes. Assim diz o Espírito Santo de Deus, eu intercedo pela vida deste Pedro, dessa Pedro. Ó Senhor, criou filho, hoje está só, criou sem Jesus, fez um pé de meia, mas hoje está doente e sozinho, abandonado. Senhor, esse jovem, nossos filhos e filhas, não deixe que nossos filhos e filhas, netos e netas, tentem seguir sem Jesus, meu Pai. Não deixe não, Tu é tão bom. A Tua palavra diz que nós somos uma árvore boa dá frutos bons, filhos em Jesus, filhas em Jesus. Visita, Pai, nossos familiares, pondo no coração deles o desejo de jogar sua rede na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que só há um Deus, Jesus, um Salvador, um curador, um libertador, um santo. Visita, meu Pai, os lares cheios de Deus, mas cheios de desgraças, Deus. Não tenha graça. Visita, meu Pai, como Tu visitou minha vida, tirou as desgraças e pôs graça, tirou as trevas e pôs luz, tirou a mentira e pôs a verdade, tirou os vícios e me deu paz, libertação. Visita os lares, Pai, faz de novo, como disse Billy Graham, faz de novo, Deus, nos lares, na vida desse jovem, desse homem, dessa mulher. Eu oro em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, você estará ajudando essa obra.